Ok, eu provavelmente perdi um cliente, né? Eu demorei bastante de responder e é provável que eu tenha perdido esse cliente. Agora, antes de explicar os detalhes sobre isso, eu quero contextualizar porque é que eu resolvi falar disso, né? Há alguns meses atrás, né, eu fiz o meu primeiro vídeo, né, começando a compartilhar essa coisa do trabalho como freelancer. O primeiro vídeo, o objetivo dele era contextualizar, né, explicar o que é o trabalho remoto, né, e abrir, né, a mente das pessoas para que é possível trabalhar remotamente para clientes do exterior, né. Eu sei que vários de vocês que estão ouvindo isso agora provavelmente já me acompanham, né, já sabem disso, né, já assistiram vários vídeos ou no podcast ou o que seja. Mas no momento em que eu comecei a produzir conteúdo, não tinha nada ainda e muita gente, né, a partir do feedback que eu fui tendo, não sabia nem que isso era possível, né, ou tinha várias dúvidas, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia como era na prática, ou não tinha ninguém próximo o suficiente para tirar dúvidas sobre como fazer isso, né. Então nesse meio tempo eu comecei criando vídeos temáticos, né, onde em cada vídeo, né, ou cada conteúdo aí eu fui tratando de temas distintos, né, falei sobre precificação, como conseguir o primeiro cliente, que foi uma das maiores perguntas que eu tive no início, né, eu fiz pesquisa com os desenvolvedores para saber quais as principais dúvidas. Então, conseguir o primeiro cliente era e continua sendo, né, a principal dúvida para muita gente, né, porque nunca tinha feito e queria entender, né, como é que isso é feito. Falei também sobre formas de pagamento, entre outras coisas, né. E nesse contexto, eu acabei percebendo, né, que assim, gerar esse tipo de conteúdo, ao mesmo tempo que é simples para mim, né, porque é a minha vivência, né, o que eu vim fazendo nos últimos anos, então eu tenho, né, basicamente eu vou falar do que eu sei, do que eu vivenciei, do que eu coloquei na prática, o que deu certo e o que deu errado, mas ao mesmo tempo gerar esse conteúdo para publicar na internet, né, seja no YouTube, Facebook, né, Instagram, no podcast agora, né, no Spotify, Google Podcasts, etc., gera um esforço aí, né? Tem uma demanda de tempo, de esforço, de conhecimento para gerar esse material, né? O que é que vai ser gravado, a qualidade da imagem, vai ser o podcast, né? Garantir que o áudio tem um mínimo de qualidade, né? Não coloco aí com a qualidade profissional, né, de áudio, ou nenhum especialista de áudio, mas óbvio o mínimo necessário para que quem esteja assistindo, né, ou ouvindo consiga aí absorver o conhecimento. E aí nesse contexto, uma coisa que eu percebi é que uma forma de fazer isso é como eu vim fazendo, né? Eu escolho um tema, né, e óbvio, na hora de escolher o tema tem que sentar, pensar qual é o tema que faz sentido, né, o que é interessante para quem está ouvindo e tal. E aí, óbvio, como eu falei, isso leva um tempo. Agora, a outra forma, né, que sai um pouco mais simples, né, que gerou também bastante conteúdo, foram as lives, né? Então eu venho fazendo as lives, aí já foram 8 lives, né, uma por semana, né? Então nesse ritmo aí já foram 8 lives, que é basicamente 2 meses, né? Considerando aí 4 semanas por mês. E já a live é um outro formato, né, onde eu pego um tema principal, começo a falar sobre ele, tem pessoas falando ao vivo, né, que é diferente desse formato aqui, né, em que eu falo para ninguém, né, então você está ouvindo aí, assistindo, mas não existe interação, né, ninguém está aqui no momento me fazendo uma pergunta, né, ou algo que desvia da minha linha de raciocínio, mas que é interessante a live, né, você tem a capacidade, tem a possibilidade de trocar informação, né, de tirar dúvida de repente de uma coisa que você não pensou em falar, né, e é meio um termômetro também para entender quais são as principais dúvidas e as dificuldades. Então a live tem sido esse outro formato aí, né, mais interativo que eu venho usando aí. E no caso da live, tanto eu já fiz lives sozinho, né, e podcast também,
quanto já fiz com outras pessoas, né? Fiz com o Gustavo, fiz com o Thiago Ramos, que são pessoas que estavam ou interessadas, né, ou já trabalhando remoto, né? No caso do Gustavo, quando eu fiz a entrevista com o Gustavo, ele estava apenas interessado, ele vinha me seguindo, assistindo os conteúdos, e ainda não tinha fechado nenhum contrato. Logo depois, na semana seguinte, ele acabou fechando o primeiro contrato com uma empresa da França e já estava em negociação com a outra empresa do Reino Unido, que é exatamente o objetivo aqui, quando eu vou fazendo esses conteúdos, a minha expectativa é que vocês utilizem essas informações para realmente colocar as coisas na prática e conseguir os clientes e começar a trabalhar remoto, seja de casa ou de um coworking, onde seja, e aumente a renda ou qual seja a sua expectativa, ou seu objetivo com o trabalho remoto. E tive também com o Thiago, o Thiago é aí um desenvolvedor, que começou trabalhando com a parte mobile, mas foi migrando para outras coisas dentro da empresa da Califórnia, ele trabalha a partir daqui do Brasil e já está nesse contexto aí há 4 anos. Então foi uma outra entrevista legal também, que a gente fez através do Instagram Live, e posteriormente eu fiz a retransmissão desse conteúdo através do YouTube, e do Facebook, e converteu também para mais um episódio do podcast. O podcast já deve estar aí com 8 episódios, mais ou menos, para quem vem acompanhando aí. Então esses têm sido os formatos. Só que aí tem uma outra forma, de gerar conteúdo que acredito que pode ser útil para você que está consumindo aí esse tipo de conteúdo, que seja interessado porque nunca fez ou já começou a fazer, e está com dúvida ou não está conseguindo, ou simplesmente tem curiosidade sobre, que é simplesmente falar sobre o dia a dia mesmo. Então, voltando para o início, quando eu falei, sobre a questão da perda do cliente, tem a questão de eu compartilhar qual é o meu dia a dia, e como é que as coisas funcionam, o que dá certo, o que não dá. Então, o contexto que eu falei no início foi basicamente da mesma forma que eu digo para todo mundo, mande as propostas e tal, e sugira o como fazer, ou quando fazer, através do e-book, que está disponível aí. Uma das primeiras coisas que eu enfatizei bem no e-book, para quem leu, baixou e leu o e-book, é exatamente a questão de você enviar uma quantidade mínima de propostas, eu explico lá sobre isso, e óbvio que não faria sentido eu falar isso se eu não estivesse realmente fazendo, se não fosse uma coisa que eu fizesse, que eu tivesse feito no passado e tivesse obtido resultados. Quando eu estou gerando esse conteúdo aqui, eu não vivo disso, a minha prioridade de trabalho aí é realmente o trabalho remoto, como desenvolvedor, eventualmente como consultor, mas é isso aí que eu venho fazendo nos últimos anos. Então, por exemplo, no momento em que eu mando uma proposta no dia a dia, acho que é interessante também eu dar um feedback, de como é que isso funciona, como é que isso vem acontecendo. Então, ontem, eu enviei uma proposta, devia ser umas 4 horas da tarde, e não é normal eu enviar a proposta e o cliente responder na mesma hora. Às vezes o cliente, boa parte dos clientes não respondem, porque muitos deles estão simplesmente postando uma vaga lá na plataforma, mas não necessariamente eles vão contratar através daquela plataforma. Ele pode contratar a partir de outra, ou pode contratar alguém na mesma cidade, ou a pessoa responde no dia seguinte, às vezes ele está avaliando várias propostas, ou às vezes não responde porque ela contratou uma outra pessoa. Mas nesse caso específico o cliente respondeu em questão de minutos logo depois que eu enviei a proposta, e acabei não vendo, eu só vi isso à noite, já eram umas 10 horas da noite, foi quando eu respondi.
Quando eu respondi isso, né, agora que eu estou gerando o conteúdo, todo tipo de coisa que vai acontecendo, eu já vou imaginando, isso pode ser uma pauta de conteúdo para repassar para vocês terem algum aprendizado em alguma coisa que eu vou aí vivenciando ou extraindo da minha experiência. Então, quando eu respondi às 10 da noite, me deu aquele estado, caramba, eu perdi a notificação, né, de que ele tinha me respondido. Eu tenho que falar, é interessante que eu fale para as pessoas prestarem atenção nesse tipo de coisa, né? Porque a partir do momento que você demora de responder, pode acontecer de ele escolher uma outra pessoa porque você demorou muito para responder. Então, na prática, o cliente enviou a proposta, eu enviei a proposta para o cliente ontem, né, que foi uma sexta-feira, à tarde. Respondi o cliente às 10 da noite, né, e hoje começa sábado, possivelmente ele não vai responder ainda, mas o que também não quer dizer que eu perdi o cliente, mas eu fiz questão de fazer a chamada aqui nesse formato, que é uma possibilidade, né, de repente você demora de responder e acabar perdendo aí a oportunidade. Mas eu acho que o mais importante é exatamente essa coisa de compartilhar a vivência do dia a dia, né? Como é o formato, né? O que é que eu faço, né? Como é a dinâmica, né? Então, periodicamente eu vou avaliando, né, propostas em cima do meu perfil, né? Ou pelo menos do perfil que eu escolhi, né, para trabalhar, né? E esse perfil, óbvio, eu busco um nicho, né, que é o Framework Laravel, desde 2013, né? E dentro desse nicho, não só eu utilizo o nicho da tecnologia, mas eu busco o nicho do geográfico, né? Como eu falei para vocês, outras pessoas, né, têm aí trabalhado para o Reino Unido, né, para a França, etc. Mas eu especificamente busco em geral mais clientes dos Estados Unidos. É uma forma de ir limitando aí o escopo que eu trabalho. Não quer dizer que você que está ouvindo ou assistindo precisa limitar esse formato, né? Mas acho que é interessante eu compartilhar como é que eu venho trabalhando. Essa semana eu recebi um feedback legal, né, de uma pessoa que está no canal do Telegram, né? Então, além desses canais todos que eu falei, YouTube, Facebook, Instagram, podcasts, né, tem um canal no Telegram em que nesse canal eu compartilho, né, conteúdos também, áudio, vídeo, complementares a esses que vocês vêm consumindo aí nas mídias sociais. E uma pessoa que está no canal me deu feedback essa semana que fechou um contrato, né, de longo prazo com uma empresa na Finlândia, por exemplo. Não é o escopo que eu busco, mas é só citando esse exemplo para dizer que existem aí N países que você pode estar buscando prospectar clientes, né, trabalho remoto. Não se limite pelo meu formato, né? Você tem que encontrar o que é que funciona para você. Então, quando eu recebi esse feedback de que ele tinha fechado o contrato com a Finlândia, eu fiquei muito feliz, porque exatamente ele comentou que ele pensava sobre isso, mas ele ainda não tinha tomado a iniciativa. E a partir do momento que ele começou a me seguir, começou a acompanhar as coisas que eu vinha falando, compartilhando sobre as minhas experiências, então ele começou a se motivar e acreditar que era possível, que é exatamente uma das dúvidas que às vezes as pessoas têm, né, que pode ser a sua dúvida, que é, mas se alguém vai contratar um brasileiro, por que alguém contrataria um brasileiro? Se pode, sei lá, contratar alguém mais barato, ou pode, né, de algum outro país, da Índia, da China, o que seja, né, ou de repente contratar um próprio americano, né, enfim. Então, uma das coisas que para quem me acompanha aí já deve ter ouvido falar essa expressão ou essa analogia, é a analogia do veículo, né? Se a gente fosse considerar que só existe o carro popular, ninguém compraria SUV ou nenhum outro veículo que custe mais do que um carro popular, né? E a gente sabe que o mercado, né, em qualquer área, ele dificilmente ele é totalmente heterogêneo.
né? As pessoas dificilmente compram um tipo de produto só ou contratam um formato de serviço único, né? Então, para a prestação de serviço como programador remoto para outros países, isso também se aplica. Nem todo cliente está procurando preço, né? Nem todo cliente ele está interessado em um desenvolvedor da Ásia ou da Europa, o que seja. Por exemplo, é comum você ver, por exemplo, os clientes que na especificação do trabalho eles eventualmente delimitam o espaço geográfico. Tem cliente que diz que a pessoa que vai submeter a proposta ela tem que ser dos Estados Unidos, ou que ela tem que ser pelo menos aqui da América, né, por causa da questão do fuso horário, que ela não quer uma pessoa com um fuso horário muito diferente, ou que a pessoa tem que ser das Filipinas, por exemplo, porque cada das Filipinas o preço costuma ser, né, menor do que a média de outros países, então ela está buscando o preço, ela diz, não, eu estou procurando alguém que seja das Filipinas ou do leste europeu, o que seja. Então existe toda essa delimitação geográfica, né, e óbvio que não só geográfica, mas outros tipos, né, de tecnologia, nível de experiência, que torna aí a coisa da busca por trabalho, né, da publicação, né, e dos segmentos aí de pessoas que estão buscando trabalho, uma coisa heterogênea. Da mesma forma, né, algumas pessoas ficam preocupadas em pensar que eu não vou, né, tentar porque existem pessoas que têm mais experiência do que eu. Na verdade, da mesma forma, que nem todo mundo está preocupado com o preço, está necessariamente colocando o preço como um item está à frente dos outros, nem todo mundo está buscando aí o profissional com mais tempo de experiência, porque é óbvio que, em geral, a pessoa que tem mais experiência ela vai buscar ter um preço um pouco maior. Eventualmente, tem clientes que eles não estão tão preocupados com o nível de experiência porque a demanda da atividade ela não é muito complexa. Então, uma pessoa que tem um nível menor de experiência, né, ela pode resolver aquele problema. Então, em algumas vagas, o cliente ele já diz que ele está procurando uma pessoa iniciante. Então, para você que é programador, por exemplo, uma oportunidade de repente, colocar um formulário de envio de e-mail, é um exemplo relativamente simples, né? Você não precisa ter 2, 3, 4 anos de desenvolvimento, né? Ou mesmo que você tenha, às vezes você tem o tempo de desenvolvimento, mas você está bem enferrujado, né? Está preocupado se você está atualizado com as tecnologias. Então, assim, existem diversos tipos de oportunidades, né? Com vários tipos de preço, com vários tipos de nível de demanda de experiência. Então, com certeza, não importa qual o seu nível de experiência, né, não importa qual a faixa de preço que você esteja cobrando, existe cliente. A questão toda é diminuir aí o gap entre você, o seu perfil, né, seja o seu perfil de experiência ou de cobrança de valores, né, e o cliente na outra ponta que se encaixa, que tem a demanda equivalente ao que você está oferecendo, né. Aí, óbvio, a partir do seu perfil e da sua faixa de cobrança, né, o seu leque de clientes disponível pode ser maior ou menor, mas com certeza cliente existe, né. Pode ter uma quantidade menor, ou você tem uma dificuldade maior de encontrar esse cliente, seja porque você não tem experiência, ou porque não está usando as ferramentas corretas, ou porque a forma de prospectar o cliente não está legal, ou a sua presença na internet não reflete a sua experiência, né? Ou a forma que você aborda o cliente. Quer dizer, tem várias coisas, né? E no final das contas é isso aí que vai definir se você vai conseguir um cliente, né, com a maior velocidade ou não. E o interessante disso tudo é que o volume de informação, né, para conseguir captar o cliente, executar o serviço com qualidade, né, ficar anos aí com um feedback de 100%, 5 estrelas, é bastante coisa. E inicialmente eu achava que não teria conteúdo suficiente para passar,
o que é que acontece? A minha primeira iniciativa foi em 2016, né, nesse sentido de gerar conteúdo para repassar para as pessoas o que é o trabalho remoto, né, e que outros desenvolvedores aqui no Brasil pudessem absorver esse conhecimento, saber como é que funciona, né, buscar colocar isso na prática. Né. Em 2016 eu já tinha aí 3 anos trabalhando sistematicamente, né, com clientes do exterior, e eu já me sentia à vontade para falar sobre isso, né, para explicar, para tirar dúvidas. Né. Antes disso eu ainda estava aprendendo, vendo como era, né, eu ficava em dúvida se eu conseguiria manter o ritmo, né, ou se de repente não conseguiria mais prospectar clientes, mas depois de 3 anos fazendo a mesma coisa, né, você já tem um nível de segurança aí. Agora com 6 anos, né, agora em 2019, eu resolvi gerar conteúdo novamente, que é isso que vocês estão vendo e consumindo aqui. Então em 2016, né, quando eu fiz isso pela primeira vez, que foi uma única live que eu fiz exatamente para tirar dúvidas, né, eu fiz, olha, eu vou fazer uma live, eu trabalho com isso, quem quiser tirar dúvida, quiser saber mais, participe, né, as pessoas participaram, eu tirei dúvidas, mas naquele momento eu não sabia nem se eu tinha muito o que falar, né, eu sabia executar, eu sabia prospectar o cliente, conseguir executar o projeto, mas eu não sabia se eu tinha conteúdo suficiente nem para fazer uma live, né. Mas a partir do momento que eu parei para começar a sistematizar o conteúdo, né, entender, que eu comecei a pensar no e-book e o que é que deveria estar nele, eu comecei a destrinchar a questão da prospecção, da execução, pré-venda, precificação, etc. Eu fui percebendo que o volume realmente de informação ou de conhecimento que você tem que ter é grande, né? Assim, são várias coisas que você precisa resolver, que você pode começar sem nada disso, como eu comecei. Então, quando eu comecei, não tinha nenhum conteúdo estruturado nesse nível, né, para que eu aprendesse, eu tirasse dúvidas com alguém. Eu fui na tentativa e erro, né, e fui acertando e errando. Mas quando eu comecei a realmente estruturar as informações, eu percebi que dá para aprofundar muito. Quer dizer, eu já estou aqui, né, já fiz 8 lives, né, já estou escrevendo o e-book, podcast, etc. E eu percebo que tem muita coisa ainda que hoje em dia está mais no sentido de eu tenho mais coisa para passar do que eu estou conseguindo, né? Por quê? Porque eu tenho umas coisas para fazer normais, né, de projeto, etc. E eu separo uma parte do meu tempo para gerar esse conteúdo aqui, né? Então, quando eu olho para o volume de coisas que eu tenho para repassar, seja de cases, né, seja de dicas, e etc., é uma quantidade grande, e isso, assim, no final das contas, me surpreendeu, né, o volume de conteúdo que existe possível para você se aprofundar, né? Eu faço meio que uma analogia com você furar um poço, assim, né? Imagina um poço artesiano, né? Você está parado no lugar e você precisa furar um poço para você beber a água, né? Então, o que eu fiz no passado, no início, era eu furei o poço até eu conseguir o cliente, né? E o nível de informação, de aprofundamento que eu fui no assunto era o nível necessário para eu resolver o meu problema, que era conseguir o cliente executar o projeto. No momento em que eu comecei agora a me aprofundar para poder explicar para as pessoas, eu fui mais a fundo no conteúdo, na lógica, né, e nos conceitos, né? E aí é que você percebe que dá para você aprofundar muito mais, tem muito mais coisa a ser discutida, né, apresentada, o que não quer dizer que você precisa saber tudo para começar ou para ter clientes. Novamente, como eu falei no início, eu não tinha nada disso, né? Mas se você tem interesse em se aprofundar, né, existe muita coisa aí que você pode estar olhando, né? Eu quando estruturei o curso, na verdade foi um resultado do feedback e das interações, seja em lives, né, nas pesquisas que eu fiz em grupos para saber o que as pessoas sabiam, qual a dificuldade delas em entender ou em começar a dar o primeiro passo para buscar cliente. Então, nesse contexto aí, eu fui gerando conteúdo e percebi que para ir mais a fundo
né, teria que ser algo mais, né, sentar ali lado a lado com as pessoas para ir no um a um, revisar perfil, esse tipo de coisa. E aí nesse contexto nasceu o curso, mas continua aí gerando conteúdo gratuito como esse, compartilhando conhecimento, experiência. Então, se você está consumindo esse conteúdo em alguma rede digital, alguma rede social, que lhe dá a capacidade de você interagir, Instagram, Facebook, etc., deixa o comentário, envia a pergunta, que é isso que vai me dando mais indícios do que é que vocês têm mais dúvida, que vocês gostariam de saber mais. Óbvio que isso é uma forma de eu gerar o conteúdo, até porque existem coisas que vocês não sabem, então não necessariamente todo o conteúdo que eu gero ele vem de demanda de alguém tirando uma dúvida. Se a pessoa não sabe que o problema existe, ou se ela não domina uma área de conhecimento, fica difícil ela fazer uma pergunta sobre um negócio que ela não faz a mínima ideia. Você já está no meio do vídeo, então aproveite, curta, se inscreva e ative a notificação. Então, por exemplo, eu fiz uma live basicamente para explicar filtros de pesquisa no Upwork. E se você nunca entrou no Upwork, você não sabe nem quais os filtros existem, como eles funcionam, como é que esse tipo de coisa, no final das contas, pode impactar na sua prospecção com clientes. Então, da mesma forma que eu utilizo o input de vocês, o seu input, para gerar informação e conteúdo que pode ser útil para você, eu também utilizo a minha experiência para analisar o que é que eu acredito que seja útil, e também o que é que eu imagino que teria sido útil para mim se alguém tivesse me explicado quando eu estava começando. Novamente, eu não tive ninguém para compartilhar a informação ou dizer, olha, Eduardo, vá por aqui ou por ali. E olhando agora, se eu tivesse, se eu pudesse me dar dicas, no final das contas, boa parte desse conteúdo que eu venho gerando ao longo do tempo é o que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei. Óbvio que eu acabei conseguindo, no final das contas, fazer tudo esses anos todos, mas com certeza teria facilitado a minha vida, em termos de identificar como entrar em contato com o cliente, como reagir a certas situações de execução de projeto. Nem tudo dá certo, com certeza muita coisa deu errado aí, ao longo desse tempo aí. Eu já discuti com o cliente, já demiti cliente, são várias experiências distintas aí. Já tive experiências muito boas, para não só falar coisa que deu errado. Já aceitei convite para ir para a Califórnia, não sei se eu já fiz um conteúdo específico sobre isso, mas numa próxima eu falo sobre essa experiência que eu passei 3 meses aí na Califórnia, auxiliando uma das startups que foram meus clientes, em que eles participaram do processo de incubação do Y Combinator, que é a maior incubadora, ou pelo menos a incubadora mais famosa no mundo hoje, que é a incubadora que incubou o Airbnb, Dropbox, entre outros. E no mesmo período que eu fui para a Califórnia auxiliar essa empresa, eu tinha também uma outra cliente que estava em outra incubadora, também uma das 5 maiores do mundo, que era a 500 Startups. 500 Startups ela também fica na Califórnia, mas em São Francisco. O Y Combinator ela fica na cidade de Mountain View, que é a mesma cidade onde fica o Google. Então foi um período de 3 meses aí bastante intenso, porque o processo de incubação, ele basicamente, a incubadora ela convida as startups que foram aprovadas para a cidade, o pessoal vai para lá, passa 3 meses tendo reuniões, e revendo modelo de negócio, produto, etc. E quando a startup ela foi aprovada, eu já trabalhava com eles há mais de 1 ano, eles me deram a notícia no final de 2016 que tinham sido aprovados para o Y Combinator e perguntaram se eu queria ir para a Califórnia, passar esses 3 meses junto com eles, porque apesar de o ritmo normal
de trabalho, né, está funcionando ok, como eu já trabalhava com ele mais de um ano, mas para esse período de 3 meses eles queriam ter certeza que a comunicação ia fluir melhor e tal, e se eu tivesse presente, com certeza seria mais interessante. E para mim, óbvio, era uma oportunidade de vivenciar isso mais de perto. Então foi uma experiência muito rica, assim. Tanto conhecer as pessoas que eu já trabalhava, né, já tinha contato há mais de um ano remotamente, né, e conhecer, conversar e tal, o contato com pessoas de outras culturas. Não era a primeira vez que eu estava indo para os Estados Unidos, na verdade antes disso, eu já tinha ido nos últimos anos, já tinha ido 5 vezes, né, porque quando eu comecei em 2013, na verdade eu decidi que eu iria anualmente aos Estados Unidos para participar de pelo menos um evento anual, com o objetivo tanto de me reciclar, quanto de manter o contato com a cultura ou eventualmente prospectar clientes, ou se o meu objetivo era investir em estar 100% trabalhando para clientes do exterior, esse processo de contato aí com a cultura americana, né, com participar dos eventos, né, manter o networking, fazia parte de ter a coisa realmente sustentável, né, não depender somente da plataforma online, né, ou até mesmo nos contatos através de plataforma, eu tenho o diferencial com outros desenvolvedores de conhecer os locais, conhecer os eventos, conhecer pessoas, etc. Então, em eventos anteriores, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para Nova York, né, encontrar um cliente que eu já trabalhava remotamente, e sentar e ter uma reunião presencial. É diferente, né? Tem aí um impacto você ir visitar o cliente, faz uma certa diferença e muda a sua cabeça também quando você participa dos eventos, conversa com os desenvolvedores, quando você tem a possibilidade, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com o Laravel, né, que é esse framework, de conversar com a pessoa que criou o framework, né? Porque uma coisa é o que a gente tem acesso aqui do Brasil, né, muitas vezes, que é a questão de você acessar a documentação ou ter um fórum remoto, e outra coisa é você sentar com a pessoa que criou a ferramenta, né, e discutir, ou às vezes até agradecer. No meu caso, eu cheguei a agradecer, né, porque era a ferramenta que eu usava, praticamente o meu ganha-pão, né? Então, agradecer ele por ter criado o produto, e você tirar dúvidas, né, sobre o futuro da ferramenta, né, o que é que levou a pessoa a criar aquele produto, conversar com outras pessoas que são do ecossistema, né, que estão ali palestrando, né, que são expositores do evento. Então é bem interessante, né? No final das contas acaba sendo um saldo positivo. E assim, é uma coisa que eu recomendo realmente, se você está realmente levando a sério essa coisa, independente se você já conseguiu o primeiro cliente no exterior, mas se você realmente está pensando em levar isso como uma coisa, como uma prioridade na sua vida, dizer assim, eu pretendo trabalhar prioritariamente com clientes do exterior e não simplesmente como um bico, uma coisa que você faz de vez em quando, né? Coloque aí na sua, como meta sua, ir ao exterior. Não necessariamente ir todos os anos, como eu vim fazendo, mas ir pelo menos uma vez, né? Se você não teve a experiência, ou mesmo quem teve, às vezes a pessoa, né, viajou para o exterior, mas foi para turismo, né, que é diferente. Você ir a turismo, sei lá, se foi para Disney, ou foi para Miami, né, ou algum ponto turístico, ou foi rodar em Nova York, o que seja, né? E outra coisa é você ir realmente com a mentalidade de trabalho, de negócios, né, de conversar com as pessoas sobre trabalhos, compartilhar as suas experiências, né, ou dificuldades, né, fazer o networking de negócios, não necessariamente ir com a mentalidade de fechar um negócio lá, porque muitas vezes você não fecha, né? O importante é você ter um networking, você entender como as coisas funcionam, e isso é que vai mudando a sua cabeça, né, e vai ajustando para que você consiga fazer um bom trabalho. Então isso é o que eu sugiro para você. Se você realmente está colocando isso como uma prioridade, pense aí, se organize, né, faça a sua reserva financeira, o que seja. Óbvio que você não precisa, sei lá, mas se você não está trabalhando ainda com isso, você não está recebendo em dólar ainda, você não precisa necessariamente, né, pegar o dinheiro que você não tem, ou o dinheiro que você está recebendo em reais, para ir para os Estados Unidos do nada.
fecha os primeiros trabalhos, né, com cliente de fora, começa a receber em dólar, começa a fazer uma reserva, né, vê que isso funciona para você, né, e aí sim, né, coloca aí a meta de ir para fora, né, e se você não tem o inglês, né, que é uma coisa que às vezes as pessoas questionam, mas o meu inglês não é fluente, né, eu consigo ter aí ou fazer um trabalho com um cliente do exterior, aí eu em geral eu comento que é possível, né? O fato de você não ter a fluência na conversação não quer dizer que você não pode trabalhar com o cliente do exterior. Existem vários projetos em que o cliente simplesmente interage por texto, né? Por chat, ou por e-mail, o que seja, mas óbvio que, de novo, se essa é a sua prioridade, coloque o investimento no inglês, né? Seja em um curso, seja um professor particular, seja uma ferramenta online, gratuita ou paga, né? Mas vá investindo em melhorar o seu inglês, seja o falado, escrito, leitura, né? Porque vale a pena no final das contas. A gente que é desenvolvedor sabe que é possível, se você não sabe nada de inglês, é possível programar? Com certeza é, mas você não tem o mesmo resultado quando você tem no mínimo a leitura, né, para você ler documentação que muitas vezes não existe em português, né, para você ler as notícias, para você se comunicar num fórum, né, com os estrangeiros. Então, só o fato de você ter a leitura escrita já faz uma diferença muito grande, né? Você ter a conversação, óbvio, facilita mais ainda, porque é nesse contexto, principalmente, de você fazer projetos, né, para um cliente, se é um cliente que demanda a conversação, esse aí pode ser o critério que vai fazer a diferença. Você conseguir fazer uma reunião, né, ligar sua câmera, conversar com ele, entender o que é que ele está falando, né, se fazer entender. Então, mas essa outra dica aí, invista no inglês, porque vale a pena. Outra coisa é que quando eu comecei a gerir esses conteúdos aqui, eu colocava o formato da distribuição à frente do conteúdo. Então, por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz, né, eu estava preocupado em colocar que ele ficasse também disponível no IGTV. Então, o IGTV, no meu caso, né, que a conta ainda não tem muita gente, você é limitado a 10 minutos de vídeo. Então, o que aconteceu? Eu fiz um vídeo limitado em 10 minutos e fiz isso, né, nos vídeos seguintes. Eu estava sempre fazendo vídeos preocupado em que a quantidade de coisa, o formato, né, de distribuição da informação fosse limitada a 10 minutos. Com isso, às vezes eu poderia ter aprofundado um pouco mais, ou melhor, ou detalhado alguma coisa em que o vídeo ele ficava um pouco superficial. A partir do momento em que eu comecei a fazer as lives, né, que as lives tinham pelo menos 1 hora de bate-papo ali com a comunidade, com as pessoas, né, que estavam participando ali. A partir do momento que eu comecei a colocar os vídeos no YouTube, né, que não tinha essa limitação de 10 minutos, que os vídeos passaram também a estar disponíveis lá com 1 hora, né, e o podcast também é a mesma coisa, não existe essa limitação tão rígida assim na publicação de um podcast. Eu percebi que não que todo o conteúdo ele tenha que ter pelo menos 1 hora, mas eu também não tinha que estar restringindo a exploração da informação, né, a explicação, né, o compartilhamento da experiência ao formato de 10 minutos. Então, o que eu vou fazer a partir de agora, e esse vídeo é um exemplo disso, né, eu vou começar a gerar o conteúdo independente do formato, né, e aí eu aprofundo no nível que eu achar necessário ou suficiente, ou que fizer sentido naquele momento, né, ou da minha disponibilidade em fazer, porque não é porque eu posso disponibilizar 3 horas de vídeo no YouTube que eu vou necessariamente o tempo todo parar 3 horas do meu dia para gerar. Mas enfim, eu vou começar a gerar o conteúdo em cima do que eu realmente acredito que seja o necessário para você que consiga entender o conteúdo, e em cima disso, após o conteúdo gerado, eu compartilho, eu utilizo as diferentes formas de distribuição.
O que é que isso reflete aí? Pode acontecer, por exemplo, que vai ser o caso desse conteúdo aqui especificamente, ele vai estar disponível, completo no podcast, e vai estar disponível completo também no YouTube. Se não me engano, o Facebook também permite vídeos de 1 hora, e vai estar lá. Agora no IGTV, por exemplo, não vai estar o conteúdo completo. Eu provavelmente vou cortar um pedaço, e indicar lá que você pode assistir o resto, em outras plataformas. Então, se você estiver assistindo no IGTV, você já sabe que isso é apenas uma parte aqui. E eu posso também estar tirando aí trechos que eu acho mais importantes, para estar compartilhando nessas outras plataformas que têm essas limitações. E eventualmente eu faço isso até com vídeos normais, ou em plataformas como o YouTube, por exemplo, porque nem todo mundo está com disponibilidade às vezes para ou consumir 1 hora e tanto de conteúdo. Às vezes é interessante tirar um trecho que é mais relevante, ou quebrar esse vídeo em temas distintos. Eu já fiz isso no passado e vou continuar fazendo isso também. Então, por exemplo, esse conteúdo aqui, já tem aí quase 1 hora, e eu falei hoje aqui de vários conteúdos distintos. Eu tanto posso e vou disponibilizar esse conteúdo em um formato na íntegra, que você pode assistir tudo, consumir tudo de uma vez, ou não. E eu vou provavelmente extrair algumas partes, em que eu falo sobre a parte do cliente, que eu falo sobre como é que eu comecei a distribuir conteúdo, o que for de um tema específico, eu extraio e aí compartilho também nessas formas mais separadas especificamente por tema, porque ajuda você a focar em coisas específicas. E às vezes a pessoa não viu um conteúdo do passado e você publica aí um novo trecho, é interessante aí tá resgatando algumas coisas. Então, o resumo da história eu não necessariamente vou daqui para frente estar limitando o volume de conteúdo, o aprofundamento de conteúdo baseado em limitação de plataforma. Aí, como agora já tem conteúdo em diversas plataformas, as plataformas têm, aí no final das contas, formatos diferentes, de limitação, e às vezes até, por exemplo, no caso do podcast, não vai ser possível. Se eu faço um conteúdo em que eu uso muita questão visual, por exemplo, se eu vou compartilhar a tela de alguma coisa, ou mostrar algo, esse conteúdo já não vai servir para o podcast. Mas no geral, esse conteúdo aqui, por exemplo, em que eu não estou fazendo nada disso, isso aqui se aplica claramente a um candidato a ser mais um episódio de podcast. Então, é isso que eu pretendia hoje, compartilhar com vocês, compartilhar um pouco da experiência de dia a dia, compartilhar um pouco do que vem acontecendo, do que eu venho criando e como e porquê, para que você entenda qual é o contexto dessas informações que você está absorvendo aqui, e também entenda em que direção eu estou indo, que no final das contas, se eu tivesse que resumir aqui qual é o meu objetivo principal, abrir a cabeça dos desenvolvedores brasileiros, mostrar na prática que é possível você trabalhar para cliente do exterior. E aí, quando você faz isso, óbvio, você tem benefícios distintos, que cada pessoa vai buscar isso por prioridades diferentes. Alguns buscam pela questão financeira, por ter a possibilidade de trabalhar para um cliente que tem uma capacidade de pagamento, está acostumado com um ticket maior, ou tem a possibilidade de dar um maior ganho financeiro. Algumas pessoas colocam como prioridade a questão do trabalho remoto em si, de você ter a liberdade de deslocamento, você não ficar preso a um lugar, você não ter que necessariamente ir para um escritório.
Então, para algumas pessoas isso é o importante, seja porque você gostaria, por exemplo, de viajar enquanto trabalha, seja porque você quer estar com sua família em casa. Então, não importa qual o seu motivo, o trabalho remoto lhe dá essa possibilidade. Não quer dizer que você tem que trabalhar assim, você seja obrigado, mas ele lhe dá essa flexibilidade. E tem também as pessoas pela questão do horário, não estão necessariamente preocupadas com a localização, mas às vezes elas gostariam de definir o seu horário. Algumas pessoas elas são mais produtivas durante a manhã, outras durante a tarde, outras durante a noite. Então, você ter a possibilidade de você definir qual horário que você trabalha, para algumas pessoas isso é muito importante. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma baixa de produtividade à tarde e à noite tem um pico de produtividade, se sentem mais ativas. E às vezes ela acha que isso aconteceu porque, sei lá, o trabalho é chato. Não, às vezes é uma questão biológica mesmo. A pessoa simplesmente naquele horário, que é o horário que ela não está no trabalho, ela se sente mais ativa. Óbvio que, a depender do caso, pode ser a questão do trabalho, mas em muitos casos tem a questão de nível hormonal, de qual horário que a pessoa está mais acostumada, às vezes é cansaço acumulado. Então, essa flexibilidade lhe permite, por exemplo, você estar identificando qual é a sua forma de trabalho mais produtiva. É levar 8 horas trabalhando direto? É você trabalhar de manhã e à noite? É você trabalhar de manhã e à tarde e à noite? Somente um turno? O que seja, porque se você ganha mais, às vezes você pode estar tendo como prioridade, de repente, diminuir o seu volume de trabalho. Tive um filho, agora eu gostaria de passar mais tempo com meu filho e a partir de agora eu quero trabalhar apenas um turno. Então, assim, essa pode ser a sua motivação. E aí, de qualquer forma, todos esses formatos são aplicáveis e fazem sentido. Óbvio que você pode ter como motivação todos eles, mas eventualmente as pessoas têm um motivo ou outro para estar buscando a questão do trabalho remoto. E aí a questão toda não faz parte da nossa vivência, não temos esse hábito, não como outros países como a Índia, por exemplo, mas o meu foco aqui é exatamente mudar um pouco isso, mostrar que é possível, apresentar a minha experiência de outras pessoas, trocar experiências, tirar dúvidas, aprender, óbvio, eu também aprendo, seja com a informação que eu recebo de vocês ou quando eu pesquiso alguma coisa, para me aprofundar em um tema para apresentar para vocês, eu também estou aprendendo. Então essa troca de informações ela é útil para todo mundo, é o ganha-ganha. Mas se a gente consegue aí, no final das contas, que mais pessoas passem a adotar esse formato, a gente passa a ter mais exemplos práticos e essa comunidade aí de trabalho remoto ela vai crescendo, o que é bom para todo mundo. Quer dizer que todo mundo precisa trabalhar remoto? Não necessariamente, não faz sentido. De novo, volta na questão de trabalho. E mercado heterogêneo, mercado heterogêneo não existe, então não faz sentido nem todo mundo trabalhar presencial, nem todo mundo trabalhar, migrar todo mundo para o remoto. É você ter a possibilidade de escolher o trabalho remoto como algo que faz sentido para você. Então é isso que eu vivencio, é isso que eu passo e é isso que eu espero que você absorva. Então, acho que aqui eu já tratei de vários pontos. Espero que tenha esclarecido alguma coisa, tenha agregado algum valor para você. Pretendo fazer outros conteúdos, óbvio, mas como eu falo sempre, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida, aumente essa interação para que você possa absorver o máximo de conteúdo que eu possa agregar valor para você. A partir do momento que você toma essa iniciativa, de fazer esse contato, facilita aí que eu gere conteúdo ou tire a sua dúvida, ou fale de algo que você que pode agregar valor para você. Então é isso, continue aí se inscrevendo, consumindo material, seja em vídeo, em áudio, podcast, e-book, curta se fez sentido para você, compartilhe com alguém
que pode estar sendo beneficiado por esse tipo de conteúdo, e no final das contas, vamos trabalhar em conjunto aqui para aumentar o tamanho dessa comunidade de trabalho remoto, que eu acho que é benéfico para todo mundo. Então é isso, obrigado, e nos vemos aí em outros conteúdos.